todos. Que a paz do Senhor Jesus possa acolher a todos que aqui se encontram na noite de hoje. Todos nós aqui nos encontramos ávidos para receber as benesses do Mestre de Amor. Na reflexão da noite, a introdução, quero trazer uma colocação do Espírito Emmanuel, que se encontra na obra Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que retrata o nosso dia a dia, o que está ocorrendo. Essa lição me chamou muita atenção na tarde de hoje, antes de iniciarmos as atividades, e ousei trazer uma parte para a nossa reflexão. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora, para as manifestações para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Então nunca vimos tantos templos religiosos como hoje. E nunca vimos tantas desgraceiras que campeiam soltas por aí. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo. Entretanto, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Nunca se viu tanta fome no mundo. O Brasil, 1/3, passa por dificuldades. E tem um percentual muito grande que está abaixo da linha da pobreza. E nunca se produziu tanto como tem se produzido. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade. E nunca houve tanta discórdia como agora. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Palavras de Emmanuel. Então nunca se viu tanto vai e vem das pessoas em busca desesperadas, procurando o falso. A mocidade liviana, se não me falha a memória, foi em 1938 que foi escrita essa obra. Já dizia isso. A velhice desiludida, os idosos, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito. O que quer dizer a moléstia sem proveito? Claro, se nós temos uma doença, vamos aceitá-la com resignação, nunca com desespero e nunca com reclamo. E aí entra a encarnação perdida. E a desencarnação em desespero. Essa é a introdução da noite. Jesus tinha por hábito ir ao encontro do povo, a fim de levar a sua mensagem de amor
para a humanidade. Ele amava agindo, socorrendo os aflitos de toda ordem, curando as doenças do corpo e da alma. Curando as doenças do corpo e da alma. Jesus percorreu a Galileia por mais de uma vez, sempre a pé, usando sandálias. Então, Galileia é como se fosse um grande estado de Jerusalém, com 240 mil quilômetros quadrados, quer dizer, é chão. Nessas longas viagens, Jesus não tinha hotel para se hospedar, recolhendo-se em casa de amigos e outras vezes dormindo sob as árvores. Ele mesmo afirmou que, abre aspas, o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha igreja. Jesus não tinha templo religioso. Jesus não tinha hierarquia. Temos a figura do Cristo, o Cristo Salvador e o Cristo Redentor nessa figura. O Cristo que salva é aquele que nos socorre nas aflições, e o Redentor, aquele que nos liberta do cativeiro, dos equívocos que nos faz sofrer. Então a pergunta é essa: por que o Cristo ensinava o que ele ensinava? Muito bem, dentro dessa reflexão, nós trouxemos um ponto diferente. Todos nós sabemos para que serve uma chave. Chave é um instrumento que abre alguma coisa. Uma chave abre uma porta, destranca um calabouço, abre uma algema, enfim. A chave é aquela que resolve um problema para nós. Não é mesmo? Nós hoje estamos algemados. Ou seja, estamos algemados junto aos vícios. Isso é fato. Muito bem. Mas Jesus mostrou para nós que essa chave, ela pode ser usada através de uma metáfora, né? Ela pode ser usada para a nossa felicidade. Então eu trouxe um ponto, formatei um ponto, dando o título Chaves para a Felicidade. E a pergunta que a gente traz aos irmãos aqui presentes: quem não quer ser feliz? Quem não busca a paz? Quem não busca o alívio para as suas dores? Quem não busca a solução para as ansiedades que está carcomendo a nossa humanidade? Há 15 dias falamos aqui sobre a depressão, o mal do século, né? Então, Jesus mostrou quais são as chaves que podem libertar o ser humano desses grilhões. Que esses grilhões, essa algema, essas correntes que nós temos, fomos nós que moldamos para nós. Então, da primeira pergunta, nós temos a resposta em João 8,32. O que Jesus diz? Conhecerás a verdade vos libertará. Então, o que Jesus pretende com isso? Jesus pretende nos tirar da ignorância espiritual, meus irmãos.
Nós estamos bem adiantados intelectualmente. Eu acho que até avançamos a linha, a tênue linha que separa o bom e o ruim. Porque hoje, só para dar um exemplo, nós temos com a inteligência artificial aí, que nós estamos fabricando robôs de seres humanos. Ninguém estuda mais, ninguém lê mais nada, ninguém pesquisa, tudo inteligência artificial. Quando Jesus mesmo dissera: comerás o pão com o suor do seu rosto. Mas tudo bem, isso é outro problema. Então Jesus diz: conhecer a verdade vos libertará. Tirar dessa ignorância espiritual nossa, que é o motivo dos nossos desacertos, dos inúmeros equívocos que nós vemos praticando nas existências pretéritas. A nossa história. Ó, feliz de nós que nós não sabemos quem nós fomos ontem. Nós não temos condições. Nós sabemos alguma coisa, porque hoje nós estamos passando aquilo que nós semeamos ontem, mas é apenas uma parcela. Mas afinal de contas, o que Jesus ensinava? A segunda pergunta. Mateus diz que Jesus ensinava a boa notícia, a boa nova, o reino de Deus, o qual, segundo Jesus, onde está esse reino? Dentro de nós. Está em Lucas 17, 21. O reino de Deus, o reino de amor, está dentro de nós, não está fora, não está em Marte, Saturno, em Capela, onde quer que seja, nos trilhões e trilhões de planetas que nós temos. Aí, como Jesus disse, que na casa do Pai há muitas moradas. Então, o reino de Deus. Então, os equívocos nossos é justamente buscar a solução para os nossos problemas, onde nós não vamos encontrar. A solução dos nossos problemas estão dentro de nós, está dentro de nós, não está fora. Então nós podemos dizer e afiançar com segurança que essas chaves para a nossa felicidade, para a paz, para a nossa harmonia, se encontra no Evangelho de Jesus. Eu vou trazer apenas 7 chaves hoje. As demais nós vamos conhecer. Como é que nós vamos entrar numa casa, ou num palácio, ou num tugúrio, se nós não temos a chave? Nós podemos, quiçá, arrombar. Podemos, mas sem a chave. Só que aqui, no espírito, não tem como arrombar. Não tem. Nós temos que trabalhar para que essa porta se abra. E essa chave está dentro de nós também. E essa porta só abre pelo lado de dentro, ela não é aberta pelo lado de fora, meus irmãos. Muito bem. A primeira chave se chama humildade. É sobre a humildade, e sobre a humildade, o Divino Mestre deixou assentado o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse reino dos céus aqui é o reino do amor.
Os pobres de espírito não é o pobre que nós conhecemos vulgarmente por aí, desprovido de bens materiais. Pobre de espírito é aquela pessoa humilde. A humildade é uma virtude que se ignora. Você não precisa, se ignora. Por isso mesmo, ela não se ensoberbece e nem há desvarios com ela. A humildade, ela é espontânea. Ela tem que ser espontânea para ser legítima, melhor dizendo. Não se improvisa a humildade. Não se improvisa a humildade. A humildade você conquista, nós conquistamos. É um exercício muito, 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 muito. Deve ser cultivada com perseverança e desenvolvida infatigavelmente, de forma constante, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Podemos dizer que a humildade não pode ser confundida com timidez. Não, não é isso. Aí a pessoa humilde, não significa que a pessoa, por ela ser humilde, que ela vai ser tapete para os outros. Humildade não significa covardia. A humildade também não se acomoda, meus irmãos. Então essa é uma chave. Veja bem a humildade também. Você tem que saber. A gente fala muito aqui na Casa Espírita sobre o sofrimento. Porque o sofrimento faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia, porque nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece ainda. Então, nós vamos ter que saber sofrer de forma humilde. Ou seja, não significa acomodar-se com a dor. Quem de nós não tem problema? Quem de nós não tem problema? Pode ter certeza, se não tem hoje, amanhã vai ter. Porque aqui no planeta ninguém restará indene dela, do sofrimento, da dor. Então nós temos que lutar de forma heróica, vencer. Se algo, um exemplo, se nós temos uma doença, é porque nós fizemos por merecer. Nós trouxemos de outras existências. Jesus, a semeadura é espontânea, a colheita é obrigatória. Jesus também disse: cada um segundo as suas obras. Aquilo que nós fizer ao irmão, nós vamos receber de volta. Um exemplo bem prático: se nós decepamos a mão de alguém, na outra a nossa mão também será decepada. Não necessariamente nessa ordem, mas só para não passar em branco. Muitas vezes, mas eu arranquei a mão do cidadão lá, eu me arrependi, Deus, eu me arrependi, já está tudo bem, ele me perdoou. Ótimo. Mas falta duas coisas ainda para você se livrar. Arrependimento primeiro. O segundo é o ressarcimento. E o terceiro é experimentar a dor com o seu irmão. Então não vale a pena fazer o mal. O que vale a pena, o que tem valor é fazer o bem. A gentileza é o princípio do amor. Como nós estamos carentes de gentileza, meus irmãos. Como nós estamos carentes. A última obra, uma das últimas obras do Haroldo Dutra, ele fala sobre como da dificuldade da reforma íntima, o despertar. Ele disse que hoje
Nós estamos vivendo o momento da mediocridade, a valorização do exótico, ou seja, não precisa falar nada. Pensemos o que nós estamos vendo e ouvindo todo dia. E se nós estamos vendo e estamos ouvindo, é porque nós queremos. Você está ligado na emissora X, você não vai pegar o programa da emissora Y. Somos nós os responsáveis. Segunda chave, misericórdia. O que é misericórdia? É ser indulgente. O que é ser indulgente? Ser compreensivo. É perdoar, desculpar. Então nós precisamos ser indulgentes para com os equívocos, as faltas, os erros dos outros, quaisquer que sejam. Quaisquer que seja, desde um simples palito que você joga, até tocar fogo na casa do cidadão. Pronto, sejamos indulgentes, compreensivos. Quem de nós já não errou? E quem de nós não irá errar? E Jesus mesmo afiançara: não julgueis para não serdes julgados. E assim vai, meus irmãos, e assim vai. Sejamos, portanto, regra da misericórdia, sejamos, portanto, severos, sim, para com os nossos atos, indulgente para com os outros. Muitas vezes nós dizemos que não temos tempo para isso, para aquilo, aquele outro. Pois bem. Mas se nós pararmos para pensar que nós, cada dia que o nosso Pai confere a cada um de nós, nós temos 1440 minutos para praticarmos o bem. Olha, é tempo, gente, é tempo. 1440 minutos, só fazer a conta. Cada dia, para viver na terra. E nós não temos tempo. Então, meus irmãos, é preciso, frente à misericórdia, essa chave, que façamos silêncio. Façamos silêncio. Emmanuel, numa determinada ocasião, disse para o Chico. Chico estava meio, né? E também é um ser humano, né? Ele disse o seguinte: olha, Chico, se você não tem uma palavra amiga para levar o seu irmão, cale a boca. Temos duas chaves já, né? Terceira chave, desapego. O que disse Jesus? Mateus 6,19. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra. Isso não significa que nós não devemos ter nossos bens. Não é nada disso. É preciso que nós tenhamos em mente que Deus, que nos auxilia sempre, permite-nos possuir para que aprendamos também a auxiliar. Então Deus facilita os bens para nós, para que aprendamos. Porque um dia, nas fronteiras da morte, somos desapossados de todas as posses, e as ilusões. Um dia, nas fronteiras da morte, seremos desapossados. Meu carro, minha mulher, meu relógio, meu celular, não é nada nosso.
É um empréstimo que Deus dá a cada um. Nós somos meramente usufrutuários. Claro que, frente às leis humanas, necessário é que você, na sua propriedade, tenha registrado, que o seu veículo esteja regularizado. São regras aqui da Terra válidas para um planeta atrasado como o nosso. Mas no momento que nós... Então, meus irmãos, em verdade, devemos a Deus tudo o que temos e possuímos aquilo que damos. O que nós damos ao nosso irmão de jornada no nosso dia a dia? Que tipo de olhar nós lançamos a um irmão nosso de jornada? Olha, meus irmãos, passageira é a galeria das evidências terrenas. O que adianta você ser o presidente da maior nação do mundo? Vai chegar um momento que você vai ter que voltar à pátria espiritual. E quando chegará lá, o que vai acontecer? Será que nós... E assim é conosco. Quando chegarmos, será feito a cobrança. Que fizeste com os dons que eu te dei? Que fizeste com os rebentos que eu pus em suas mãos? Ou seja, os filhos. Que fizeste com o seu companheiro, sua companheira, que eu permiti que chegasse até... O que nós precisamos, meus irmãos, é ajuntar bondade e cultura, compreensão e simpatia. Isso que nós precisamos ajuntar. Esses são os tesouros que nós temos que buscar. Bondade, a cultura, compreensão, vimos no primeiro ato, e simpatia, compreensão. Hoje ninguém mais quer compreender ninguém. Simpatia. O que nós precisamos, meus irmãos, é crescer em virtudes. Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: mas até quando devo trabalhar? Em outras palavras, até quando devo trabalhar? E os benfeitores responderam: até o limite da sua força física. Até o limite da sua força física. Porque tudo aquilo que nós não fizermos, nós seremos cobrados. É preferível você fazer e fazer errado do que se omitir. A omissão é o maior equívoco frente aos olhos espirituais. Fica em cima da cerca. Eu não quero me incomodar. É assim que nós agimos. Nós somos omissos. Outra chave. Está em Mateus 6,14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Perdão, a desculpa, o esquecimento. Hoje nós vamos apenas... Quais são os efeitos imediatos frente ao perdão? Através dele, ser-nos-á possível promover a extinção do mal. Porque se você perdoa, a pessoa de lá não vai. Nós sabemos aquela chavão popular que diz: se um não quer, dois não brigam, não é mesmo? Se nós desculparmos, nós vamos impedir
a formação de inimigos. E o que é mais importante, vamos impelir o agressor a refletir. Nós vamos obrigar a ele pensar. Por que quando a gente fala de perdão acontece isso? Então nós vamos obrigar o agressor a refletir. O perdão, meus irmãos, pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Porque aquela pessoa que nos agride, nos ofende, ele está doente. E ao doente precisa remédio. E o remédio que nós aqui estamos tratando se chama amor, compreensão, paciência, tolerância. Ah, mas não foi contigo. É a única maneira que nós temos. Por isso mesmo, perdoar em qualquer situação será sempre colaborar na vitória do amor, em apoio à nossa própria libertação. Aquilo que nós fizermos aos outros, seja de bem ou não, nós estamos fazendo para nós, meus irmãos. Outra chave, fé. O que disse Jesus? Se tivéssemos fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é a menor, né? Direis a este sicomoro, um monte, transplanta-te no mar e ele vos obedeceria. Ou seja, a fé move montanhas, por melhor. Que montanhas a fé move? A montanha de vícios que nós trazemos dentro de nós. Mas que seja uma fé segura, não essa fé que nós vemos aí pelos dísticos. Crê em Jesus e será salvo. É fácil, né? Não, é luta. Na esfera material, a questão da fé, o homem vale pelo que tem. Na esfera espiritual, a pessoa vale pela fé que possui. O que é fé? É confiança em Deus, nosso Pai, mas em todas as ocasiões, não só aquela fé, aquela confiança quando tudo está bem. Porque aí é fácil. É como muitas vezes a gente diz, abraçar o amigo é fácil. Quero ver abraçar aquele que não comunga conosco. E esse abraço não é o abraço físico, mas sim o abraço espiritual, que vale bem mais que o físico. Outro item, perseverança, outra chave. Mateus 10, 22. Quem persevera até o fim será salvo. Será salvo, não? Será liberto dos vícios, coisas. Perseverar. No primeiro embate que nós temos, nós desistimos. Na primeira dificuldade, nós desistimos. E todas as vitórias da criatura são frutos da perseverança. Todas. Por isso que tem que estudar para vencer uma dificuldade que você vai ter no vestibular, num curso, concurso, enfim. E nunca esmorecer. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Sem perseverança, nós não vamos vencer, meus irmãos. Quem de nós já não tem exemplo da perseverança? Eu tenho exemplo por mim, vou dar só um exemplo, eu não gosto de dar exemplo, mas esse exemplo é exemplo técnico. Setembro de 86, eu
fiz curso para a magistratura em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fui reprovado na última prova, processo penal, a sentença processo penal. Outubro, estava marcado concurso para Cuiabá. Foi um baque, você cair na última prova, né? Mas eu voltei, aí é que eu comecei a estudar. Está aí a minha irmã, que conhece a minha história, e a minha esposa, que está aí, conhece a história. Naquele gelo, levantado 2h30, 3h da manhã, para poder estudar. Estudar. Vim aqui, passei. Na matéria que eu reprovei em Campo Grande, eu tirei primeiro lugar aqui em Cuiabá. Então, os tombos, eu contei esse exemplo, porque isso acontece na vida de todo mundo. Os tombos que nós levamos são experiências necessárias para a nossa vida. Uma criança dá o primeiro passinho, ela cai. Dá o segundo, ela cai. E se ela desiste no terceiro, o que vai acontecer? Nós, adultos, se nós passarmos dia, noite, sofá, cama, mesa, sofá, cama, mesa, o que vai acontecer? Vai atrofiar tudo, inclusive a alma. E para finalizar, a última chave, amor. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o processo realizado. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente os seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma e nem a do corpo. Porque o amor é de essência divina. O amor é a fonte de todas as virtudes, é a mãe de luz, tendo Deus como Pai. É a força divina por excelência, que nos dá alegria, sendo o alimento dos espíritos. E o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, quando perguntaram para ele a respeito do amor, ele disse: meus irmãos, amem muito, amem seus irmãos em caminho. Comecem pelas diversas virtudes que conhecem e prossigam na sua vivência até chegar às raias do amor, onde a vida cresce imantada de paz na consciência, porque o amor é a presença de Deus dentro de nós. E segundo Emmanuel, o amor é a força divina do universo. O exercício de cada uma destas virtudes vai abrindo as portas da felicidade em nossa vida, pois entrar no reino de Deus é encontrar a felicidade com que tanto sonhamos e que está tão perto de nós. Quem não sonha com a felicidade? Quem não sonha com a paz? E buscamos às vezes tão longe, quando disse Jesus, está tão perto de nós. A infelicidade está diretamente ligada à falta de vivência desses ensinamentos espirituais apresentados pelo Cristo há mais de 2000 anos. Meus irmãos, desistir dessas verdades é desistir de ser feliz. Estacionar é abraçar a dor. Jesus é o mestre da felicidade, pois ele nos ensina:
que ela está dentro de nós e que pode ser alcançada à medida que formos penetrando o reino de Deus aqui na terra mesmo, através da utilização das 7 chaves que nos referimos. Para concluir, meus irmãos, Jesus nos deu um mapa do tesouro. Estávamos perdidos e Ele nos deu um autêntico GPS para a nossa evolução espiritual, indicando-nos o caminho que deveremos seguir para sermos felizes. Trouxemos para a reflexão da noite de hoje o ponto: chaves para a felicidade. O que Jesus ensinava e por que Cristo ensinava? Repito as 7 chaves: humildade, misericórdia, desapego, fé, perseverança e o verniz de tudo, o amor. Sem ele não há vida. Perguntaram também ao apóstolo João: mas João, qual é o conceito de Deus? Todo mundo quer saber quem é Deus, o que é Deus, enfim, não interessa o pronome que vem aí. E ele disse o seguinte: 3, Deus é amor. Deus é amor. Então não tenhamos vergonha de amar. Não temamos. O que é amar? O que é amar o próximo como a si mesmo? Amar o próximo como a si mesmo é respeitar os sentimentos da pessoa. Se ele quer ser evangélico, que seja. Quer ser católico, que seja. Quer ser ateu, que seja. Respeitemos. Porque o amor conquista as pessoas, mas ela somente é conquistada através do exemplo e a prática do amor. Não é o rótulo religioso, não, mas sim o que nós fizemos. Somos o que somos e não aquilo que achamos que somos. Então, meus irmãos, quem não quer felicidade? Quanta cara, quanto rosto triste aí, né? Quanta tristeza. O mundo hoje, né? Podemos dizer que Leon Denis, um dos grandes apóstolos de Allan Kardec, em 1901, na obra, no problema do ser, do destino, da dor, ele disse o seguinte: o mal do século é o pessimismo. Pessimismo. Hoje qual é o mal do século? Depressão. De um pessimismo vem a tristeza, da tristeza vem a depressão. É uma sequência. Então, vamos continuar algemados? Ou vamos buscar a chave para a nossa liberdade? Jesus disse: conhecereis a verdade vos fará livre da ignorância. E para ser liberto é preciso que abramos as chaves dos nossos grilhões. E esses grilhões são os vícios. E aí vamos colocar em seu lugar as virtudes. Que Jesus nos abençoe e possamos sair daqui, levando daqui aquilo que aqui viemos buscar. Que Jesus nos abençoe e pedimos aos irmãos que aguardem enquanto os irmãos se dirigem à Câmara de Paz. Muita paz. Jesus nos